Olá a todos, eu sou a Mariana Leal, sou aqui de São Paulo, sou sacerdotisa wicaniana e guardiã de Círculo de Mulheres. Agradeço ao convite da Beatriz para participar desse webdoc sobre o Sagrado Feminino e vou compartilhar com vocês algumas coisas, algumas inquietações aí que as meninas trouxeram. Então, começando, vou contar para vocês um pouquinho sobre o que o Sagrado Feminino representa em minha vida. É complexa essa pergunta porque é uma parte muito grande do que eu faço na minha vida sacerdotal, enquanto guardiã de círculos, enquanto sacerdotisa, mas eu acho que é muito mais uma consciência do que é o Sagrado Feminino, que é um caminho de espiritualidade, um caminho de autoconhecimento. Então eu entendo que ele fazendo parte da minha vida quer dizer o quê? Que eu entendo que essa deusa, esse contexto feminino é uma prática do meu dia a dia. Então a gente pode pensar assim, reconhecer o feminino, reconhecer o sagrado feminino é entender que fazemos parte de uma coisa muito maior, de como eu posso dizer, de uma energia cósmica, vamos dizer assim, muito maior, que une de certa forma todas as mulheres. Se a gente parte do princípio que esse sagrado feminino tem como uma base estrutural uma consciência feminina, que podemos chamar sim de deusa, e que a partir dela todas as coisas vieram e para ela todas as coisas retornam, e somos partes dela em grande proporção, é entender que isso acontece dentro da gente também. Então, por exemplo, há quem diga que essa deusa ela pode ser entendida e concebida como a Mãe Natureza. Então vamos usar um exemplo bem simples, tudo bem? A Mãe Natureza, ela é cíclica, ela se apresenta para nós com estações do ano, fases da lua, e isso numa visão bem grande. Se a gente traz todos esses conceitos para o nosso corpo, para a nossa vida, a gente se entende também cíclico, com etapas, com fases, de uma maneira muito orgânica e conversando com essa energia externa. Então, tornar isso coisas do nosso dia a dia, então coisas bem simples que a gente não costuma fazer. Por exemplo, quando nós mulheres, que menstruamos, por exemplo, que estamos na nossa bendita TPM, por que a gente não pega esse tempo que a gente já está desgastada, cansada, irritada e para? Por que a gente não para? Entender esse sagrado feminino como parte da nossa vida é também respeitar esses tempos dos nossos corpos, esses tempos da nossa vida e vivenciar isso de uma maneira muito tranquila, muito plena, aprender a ter uma boa relação com esses ciclos, da menstruação, da gravidez, da menopausa, da primeira menstruação das meninas, das filhas, para quem tem, e tratar isso com mais naturalidade, para que isso não vire um bicho de 7 cabeças depois. Tudo isso pensar nesse sagrado feminino como parte da nossa vida. Então, se parar para pensar numa representação desse sagrado feminino na minha vida em específico, é bem desafiador, porque ele já é parte da minha vida já de várias formas. Quando eu ritualizo, quando eu parto do princípio que eu tenho outras mulheres no meu entorno que precisam também ter os seus tempos respeitados, ter a sua sensibilidade aceita, e todas essas questões tornam essas práticas do sagrado feminino coisas do nosso dia a dia. Não é tão difícil assim, e às vezes numa coisa muito simples, da gente conseguir ter uma prática de não julgamento com o que a outra mulher diz, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, misógina, que já desde muito cedo coloca na nossa cabeça que nós temos que nos ver como inimigas, temos que criticar o que a outra mulher fala, a maneira como ela se veste, por que ela disse isso, por que ela não casou desse jeito, por que ela casou desse jeito, por que engravidou ou não engravidou. Então todas essas questões, elas são permeadas sim pelo sagrado feminino, porque uma coisa é a gente ter as leituras, a formação teórica, isso e tudo bem, isso é bem bacana, temos que ter. E a outra coisa, que eu acho que é a mais importante de tudo isso, é conseguir tirar
né, a essência disso tudo que a gente aprende para conseguir colocar na nossa vida prática, porque também não adianta a gente ler todos os livros e saber de todas as coisas e não conseguir perceber como aquilo ressoa nas nossas vidas. Então, que sentido faz a gente ler, por exemplo, um livro bem assim importante de referência, por exemplo, Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro bem conhecido. Se a gente não entender o que aquela mulher selvagem é a gente, né, que está lá no livro, não adiantou nada a gente ler e debruçar e fazer um círculo e tudo mais. Então, o Sagrado Feminino na nossa vida, ele diz muito sobre como a gente consegue se relacionar com esse feminino dessa maneira cósmica, entendendo essa manifestação que chamamos de deusa, como também da maneira como nós nos relacionamos com as outras mulheres. Então, se eu posso me ver como parte dessa deusa, será que eu também consigo ver a outra mulher como parte dessa deusa também? Então, é mais ou menos por aí que caminha o meu entendimento desse Sagrado Feminino na minha vida.